This meeting is being recorded. Olá, bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar agora o nosso webinar de resultados do segundo trimestre de 2022. Vou dar aqui um tempinho para as pessoas irem entrando, e assim que a gente atingir aqui uma determinada quantidade de pessoas, iniciaremos aqui a apresentação. Então, bem-vindos a todos. Em instantes, iniciaremos o nosso webinar de resultados do segundo trimestre de 2022. Então, iniciando aqui, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Marília, diretora de RI da companhia. Vamos iniciar agora o webinar de resultados do segundo trimestre de 2022. A apresentação será feita pelo CEO João Marques da Cruz e pelo CFO Henrique Freire, seguido de uma sessão de perguntas e respostas com toda a diretoria executiva. Então, as perguntas já podem começar a ser enviadas aqui pelo chat. O webcast está sendo transmitido exclusivamente pela internet e, posteriormente, estará disponível no site de RI da companhia. Antes de iniciar, gostaria de esclarecer que todas as declarações aqui feitas durante o evento são premissas da nossa diretoria ou informações que já foram disponibilizadas. Então, considerações futuras não garantem desempenho e envolvem riscos e incertezas futuras. Desta forma, passo a palavra ao João para iniciarmos. Obrigado, Marília. Bom dia a todos. Estamos aqui, a nossa diretoria da EDP Brasil, o Henrique Freire, o nosso CFO, o Luís Otávio, o nosso vice-presidente responsável pelas nossas operações de transmissão, geração e distribuição, o Carlos Andrade, que é o vice-presidente responsável pelo Mercado Livre, incluindo toda a nossa operação de solar, e a Fernanda Pires, a nossa vice-presidente responsável por pessoas e ESG, algo que é extremamente importante na nossa companhia. Bom, o destaque deste semestre, e eu sei bem que isto é colo de resultados do segundo trimestre, mas deixem-me falar do semestre, demonstra que a empresa foi capaz de entregar. As palavras que definem estes 6 meses são entrega, crescimento e eficiência. Então vamos ver essas 3 componentes. Entrega porquê? Porque conseguimos um EBITDA que é 30%, arredondando, 29,4% se quiserem, superior ao EBITDA do ano passado, no período homólogo do ano passado, os 6 meses do ano passado. Logo, entregámos resultados. E entregámos resultados num ambiente de eficiência. A eficiência vê-se pelo PMSO, que cresce também, grosso modo, metade que a inflação. A inflação rondou os 12% neste período e nós crescemos, em termos recorrentes, 6,6% o PMSO. Por isso, a eficiência está demonstrada, nós temos eficiência em todos os negócios, nos negócios regulados, em que o regulador nos coloca metas muito ambiciosas de eficiência e de qualidade, e nós conseguimos cumprir essas metas ambiciosas, e também nos negócios não regulados. É verdade que o ambiente de taxa de juro mais elevado faz erudir o nosso bom desempenho operacional, fazendo com que o lucro líquido cresça, cresce 7,6%, mas grosso modo posso dizer que 2/3 do crescimento dos resultados operacionais ele é erudido, é comido pelo efeito dos juros. E sobra 1/3, que é o crescimento dos lucros líquidos. Como é que está a nossa dívida? A resposta simples é: está bem, obrigado.
a nossa dívida mantém-se nos parâmetros que nós prometemos ao mercado, dentro da nossa política de dividendos, que é clara e estável. Só para recordar, a dívida líquida a dividir pelo EBITDA ajustado, esse ajustado é um EBITDA que retira as componentes não caixa, o VNR da distribuição, as consequências do IFRS na transmissão, para ficar um EBITDA caixa. Ora, quando nós fazemos esse rácio dívida líquida EBITDA, nós estamos em 2,6. Logo, entendemos que devemos estar dentro do intervalo 2,5 a 3, por isso estamos muito bem. O que significa, isto quase que antecipa perguntas que me vão fazer, que nós não precisamos de fazer vendas, como se vê pelo nosso rácio de dívida. Nós não precisamos de fazer vendas, não precisamos de fazer vendas de hídricas, embora gostemos, temos o objetivo estratégico de reduzir a exposição às hídricas e aumentar ao solar, a exposição a solar. Mas não precisamos de vender, como estes números demonstram. E por isso, quando as vendas, quando for possível algum comprador dar o justo valor, que é um valor que nós entendemos que valem as nossas hídricas, nós venderemos. Se não houver um comprador que atinja esse valor, nós não vendemos, porque não precisamos de vender. Bom, de facto, solar faz parte da nossa estratégia, aumentar o peso do solar. Nós somos uma companhia que visamos ser, grosso modo, 100% verde na geração. E uma companhia com um grande peso de redes. Logo, o anúncio do investimento que aconteceu neste TRI, e todos estes fatos que estão aqui à direita, em cascata, aconteceram neste nosso trimestre, no segundo TRI. O anúncio do investimento no projeto solar Novo Oriente em parceria com a EDP Renováveis, e para nós é muito importante reforçar a parceria com a EDP Renováveis, a entrada em operação total da linha de transmissão São Paulo-Minas, foi o lote 18 num determinado leilão, também da linha de transmissão do litoral de sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foi o lote Q de um determinado leilão, e continuamos com o nosso programa de recompra de ações, que está, grosso modo, em 2/3 da sua implementação. Passando para a página seguinte. Bom, eu gosto particularmente deste slide, que está na tela, porque quem olha para este slide, o que é que vê? E a palavra é crescimento. E o crescimento continuado. Nós, com o EBITDA ajustado e não ajustado, o segundo TRI de 21 foi bastante melhor que o segundo TRI de 20, e o segundo TRI de 22 foi bastante melhor que o segundo TRI de 21. O mesmo com lucros, por isso, crescimento. Uma das 3 palavras que para nós é importante. E também se vê que, olhando para o PMSO recorrente, ele cresce, sem dúvida, mas cresce abaixo da inflação. E o CAPEX, estamos investindo. É verdade que aqui o CAPEX, neste segundo TRI, comparado com o segundo TRI do ano passado, tem uma redução, mas isso, francamente, não é de grande relevância, porque tem a ver com a sazonalidade de obras, porque se pensarmos no conjunto do ano, nós temos uma boa realização de CAPEX. Passando para a página seguinte. Bom, é um sobrevoo dos negócios. Primeiro, dividimos o nosso EBITDA em 2 componentes. A componente caixa, que está à esquerda do EBITDA ajustado, e a componente não caixa.
Bom, a não caixa, o mérito não é nosso, o mérito é VNR, inflação. Bom, é evidente que o IFRS da transmissão, esse aí temos mérito, porque está relacionado com termos entregue obras, como é evidente. Mas vamos concentrar no que está à esquerda do EBITDA ajustado. Nós passámos de 618 no segundo TRI de 21 para 944. Um crescimento de 52% neste TRI do EBITDA ajustado. Crescimento notável, indiscutivelmente. Distribuição é o negócio que mais contribuiu, 211, indiscutivelmente o mais importante, mais de metade do crescimento é distribuição. E a distribuição cresceu por quê? Pela parcela B, que teve, que é uma consequência da aplicação do IGPM, e por isso teve este bom desempenho para nós, e também um crescimento de mercado, já se verá em detalhe, mas que varia entre 2% a 4%, consoante estejamos a falar de São Paulo ou de Espírito Santo, mas as duas componentes, parcela B, devido a IGPM e mercado, justificam o resultado da distribuição. Transmissão é uma justificação muito simples. Temos mais lotes em operação. Neste momento, 90%, grosso modo, da RAP está em operação, da distribuição, da transmissão, peço desculpa, ou seja, fomos capazes de entregar, e essa entrega é que gera valor. Geração hídrica, eu diria, este TRI, comparado com o do ano passado, melhor hidrologia, é essa a justificação dos 28, e a nossa trading teve um bom desempenho, está a ser um bom ano, e por isso tem aí os 40 de crescimento, e não vou falar dos pequenos ajustes. PECEI não gerou neste TRI, e não acreditamos que vá gerar em todo este ano qualquer eletricidade, por isso está disponível, mas não acreditamos que vá gerar. Bom, esta é a minha passagem de helicóptero aqui pelos nossos resultados, e agora o deep dive vou pedir ao nosso CFO Henrique Freire para fazê-lo. Henrique. Bem, obrigado, João, e bom dia a todos. Começando aqui com um foco no nosso negócio de distribuição, trazemos primeiro aqui a primeira foto da alocação de capital. Nós temos tido um investimento crescente em distribuição, é uma das nossas apostas, um crescimento orgânico nas nossas distribuidoras. Estamos hoje com um patamar de 2,5 vezes a 3 vezes de QRR, com a expectativa de até o final do ano de termos um investimento até 1,5 bi, basicamente na nossa modernização de rede. Portanto, acho que isso é o parâmetro essencial, e isso depois reflete-se, quer dizer, que é um caminho de longo prazo, mas vai-se refletir em trimestre a trimestre, e acho que este trimestre é um bom espelho disso, numa melhora de parâmetros de qualidade. Nomeadamente, destacamos aqui a questão das perdas. As perdas, tanto em São Paulo como no Espírito Santo, tiveram uma evolução positiva quando comparado com o ano passado. Vemos uma convergência para as metas regulatórias, vemos ali o São Paulo uma cedência, já num patamar de 8%, 8,2%, portanto já um patamar exigente, e o Espírito Santo continuando a sua trajetória positiva. Lembrando que estamos agora à beira de concluir uma revisão tarifária. Nessa revisão tarifária, a nossa expectativa é que o regulador acabe por reconhecer, digamos, a complexidade da nossa área de concessão, e com isso também uma revisão das metas de perdas, tanto de perdas como de PEC-LD, trazendo-nos para dentro de parâmetros, digamos, regulatórios. Portanto, essa, digamos, antecipando aqui um pouco essa nossa expectativa. O volume teve uma evolução positiva em ambas as nossas áreas de distribuição, enfim, também 21 também era um ano ainda de recuperação, 22 teve essa recuperação, embora, enfim, confesso que a nossa expectativa até fosse um bocadinho mais generosa do que acabou por ser, mas de qualquer forma uma evolução positiva. O grande variável da economia brasileira, quando todos os parâmetros que vemos é a questão da inadimplência, e as questões de provisões de PEC-LD são muito relevantes. Nós vemos, em perspectiva,
o valor em valor absoluto aumentou, mas também aumentou a tarifa e, portanto, é sempre bom vermos aqui em termos de percentagem da receita bruta. Quando nós vemos em percentagem da receita bruta, vemos numa base semestral, vemos muito alinhado com o ano passado, tanto em São Paulo como no Espírito Santo. Quando vemos pontualmente ali este trimestre em São Paulo, vemos uma certa degradação do número, embora há sempre flutuações de trimestre a trimestre, portanto, enfim, não, uma visão de trimestre é uma visão demasiado curta para se fazer uma leitura. A nossa leitura é que os números são perfeitamente controlados. Nós temos trazido muita tecnologia, muito esforço para o controle desta variável e acho que os números mostram bem que estão completamente dentro do controle. Vocês passar ao próximo slide, por favor. Aqui uma nota sempre importante na distribuição, que é a comparação com o nosso EBITDA, com o EBITDA regulatório. Vemos claramente, estamos hoje claramente acima do EBITDA regulatório. Primeiro, focando aqui no EBITDA sem VNR, tanto um BI 20 contra um EBITDA regulatório de 817, com destaque para uma maior cobertura em termos de custos operacionais do que na nossa tarifa, do que realmente temos, e portanto tem um ganho de eficiência bem relevante. Do lado, depois uma certa variação de mercado, o cenário de sobre também ligeiramente positivo, com a nossa participação no MVE o ano passado, que nos fez de alguma forma mitigar os efeitos de sobrecontratação, que se não tivéssemos entrado teríamos hoje uma situação bem diferente, tendo em conta o cenário hídrico que temos e o nível de PLD. Depois vemos as perdas e PKLD ligeiramente abaixo das metas regulatórias, que já tinha referido. Entendemos que no Espírito Santo teremos uma convergência para as metas já nesta revisão, com um reconhecimento. Acho que o relevante aqui é o reconhecimento do nosso nível de complexidade em que se insere a concessão e o bom trabalho que temos desempenhado, que nos coloca hoje, acho que no nível de performance distintivo no Espírito Santo. Vamos passar ao próximo. Agora, falando de transmissão, o João antecipou, eu acho que esta é a variável mais relevante, olhando aqui para o gráfico à direita em cima, onde nós temos uma RAP do nosso portfólio, no ciclo 22-23 hoje, do nosso portfólio construído e por construir de 921 milhões, portanto acho que é uma coisa bem relevante, hoje já é, portanto, a relevância desta área de negócio no nosso portfólio. E vemos hoje que já temos deste total 89% já em operação. Contabilizando hoje com o lote do MGTE no Mata Grande, no Maranhão, que deverá entrar esta semana, ele está pronto já faz uns dias, e deverá entrar esta semana em operação, mas lembrando que o lote 18, o lote 21, o lote Q, todos eles entraram em operação, e portanto acho que de uma forma muito relevante concluímos as obras, como tínhamos prometido, como acrescentando aqui bastante valor. Fica-nos por construir o lote 1, o lote 1 que foi do último leilão, do leilão do ano passado, que é um lote tanto no Acre, onde já iniciámos as obras, já temos hoje um avanço de 11% e tem um COD para 2024. Portanto, lembrando já que também temos mais de 40 milhões de reais de reforço e melhoria nos nossos jovens lotes que ainda estão a ser concluídos e, portanto, que também gerarão RAP. E, portanto, isso também é bem importante termos esse destaque, porque, enfim, esse é um dos pontos importantes no negócio de transmissão, haver um perfil de reforço e melhoria que vai acumulando CAPEX ao longo dos anos e, portanto, acho que muda um pouco a face da rentabilidade do negócio. Vamos passar aí ao próximo slide, por favor. Falando agora de geração e trading, acaba por ser um trimestre e um primeiro semestre bastante positivo. Nós tivemos um resultado destacado na nossa comercialização de energia, na nossa área de trading, com uma margem de agregada de 104 milhões, portanto um resultado muito positivo. E também a nossa estratégia de mitigação também acabou por ter aqui um fator positivo. Nós mantemos aqui um hedge de portfólio relevante, que foi construído no ano passado, também lembrando que o nosso cenário para o resto do ano não era tão generoso, ou seja, achávamos que o cenário, no momento, se lembrarem,
no final do ano passado ainda se discutia a possibilidade de haver racionamento. Portanto, nós acabamos por ter aqui uma proteção de cerca de 24% entre energia descontratada e energia por contratar. Obviamente, para o segundo semestre, a nossa expectativa é que haja uma subida de PLD, embora longe dos patamares máximos, porque realmente o nível dos reservatórios, como é de todos conhecido, tem-se mantido elevado, tanto porque choveu mais no período úmido, mas também, de alguma forma, a economia tem sido e a demanda tem sido um bocadinho menos demandante do que se esperava. E, portanto, temos essa expectativa. No total, estamos à espera que o GSF também, no total do ano, se situa entre 80% e 85%. E, portanto, obviamente, teremos um segundo semestre mais carente, portanto, com GSFs mais baixos, como, aliás, é usual e era a expectativa que já tínhamos. Se podemos passar então ao próximo. Falando agora um pouco da dívida, naturalmente que temos uma inflação mais alta, uma intervenção também de aumentos de Selic em consequência de CDI, que tendo, tanto que segue normalmente a curva de Selic por lastro das dívidas emitidas, e portanto o que nós temos hoje é no nosso portfólio, enfim, temos um custo médio quando fazemos essa análise de 12%, num portfólio hoje com exposição a CDI de 54%, IPCA mais de cerca de 40%, que são basicamente as dívidas das nossas linhas de transmissão. Naturalmente que há um incremento dos nossos custos financeiros do ano passado para este, por um lado pelo aumento dos indexadores, portanto, perfeitamente previsível, que também temos o reflexo nas tarifas, com o reflexo tanto IGPM como IPCA, portanto, não é, portanto, obviamente que os nossos ratios de endividamento também não são afetados, mas também porque a conclusão dos lotes de transmissão leva a que se deixe de consolidar, de capitalizar a dívida financeira e, portanto, com isso acaba por haver um maior reflexo em termos de resultados financeiros. E, portanto, eu acho que aqui concluía aqui a apresentação financeira e devolvia aqui a palavra ao João. Obrigado. Muito bem, obrigado, Henrique. Neste slide vou começar pelo convite. Eu espero que todos peguem nos vossos celulares e apontem para o QR Code para verem o nosso relatório ESG deste trimestre. Para nós, ESG é algo muito mais do que 3 letras. Temos metas, temos um sistema de cumprimento dessas metas e depois verificamos o nosso target, se essas metas foram de facto cumpridas ou não, e estamos muito engajados em toda esta pauta, nas suas várias componentes. Mostramos aqui, o que estamos aqui a mostrar não dispensa a consulta do relatório, mas a melhoria em vários indicadores, quer de mulheres em liderança, quer nos investimentos que o nosso Instituto está fazendo em projetos socioambientais, quer também acidentes com colaboradores, quer sejam próprios, quer alheios. Por isso temos muito orgulho desta nossa pauta ESG, que é uma pauta real. Aliás, a nossa vice-presidente Fernanda Pires, como toda a diretoria, estamos disponíveis para respondermos a questões no Q&A relativas às nossas práticas de ESG, lembrando que tivemos o ano passado, fomos considerados a melhor empresa ESG na Bolsa aqui de São Paulo, de todos os setores de atividade. Bom, vamos para a página seguinte, que penso ser a última, e esta página diz respeito à nossa visão de futuro. Em primeiro lugar, nós queremos fazer parte do futuro da energia no Brasil. Estes círculos que significam o EBITDA, que estão crescentes, eles não estão crescentes somente por uma questão estética, estão crescentes porque o nosso EBITDA vai crescendo todos os anos e acreditamos que em 2025 será ainda maior o EBITDA da empresa, ainda maior do que é neste momento.
Estamos investindo bastante, fundamentalmente investindo em redes. As redes são um negócio extremamente importante e por isso as redes, a distribuição por si só representa metade do CAPEX, mas também estamos investindo na nossa geração. E o segundo maior componente do CAPEX neste plano 21-25 é a geração verde, geração solar. E 31% do CAPEX do plano 21-25, hoje, ou seja, no segundo TRI de 22, já está executado. Por isso temos um bom andamento da execução deste CAPEX. Por isso, queremos ser futuro, este futuro é crescimento e este futuro é transição energética. Nós estamos em transição para uma empresa mais focada. Nós queremos ser uma empresa que 2/3 são redes. É isso que nós queremos ser. E se olharem para 25, veem, grosso modo, esses números. 2/3 redes, 1/3 geração. E nesse terço de geração, queremos ser uma combinação de hídrica e solar. Menos peso da hídrica, mais peso da solar. Grosso modo, nós pretendemos, em 25, que a nossa solar represente 1/3 da nossa geração e a hídrica 2/3 da geração. Para fazermos isso, precisamos fazer um swap de hídrica para solar, para reduzir o risco de hidraulicidade. É um risco estrutural, na nossa opinião, para o país, e que, como nós queremos fazer parte deste futuro do país, precisamos de adaptarmos nesta transição verde à realidade do Brasil. Última palavra para a nossa cultura interna. Nós temos uma cultura muito forte, uma cultura em que abraça totalmente o ESG, o que obriga à desconsolidação da nossa usina de carvão, de Pecém, mas nós temos um contrato que vamos cumprir até ao fim, e o contrato é um contrato de disponibilidade que termina em julho de 27, e obviamente que a EDP pretende continuar a ser o operador técnico, mas desconsolidando esta usina de carvão de Pecém. E pronto, esta é a apresentação que fazemos dos resultados sólidos, e agora passo à Marília, que vai conduzir a nossa sessão de bate-papo. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada, Henrique, pela apresentação. Então, vamos dar início agora ao Q&A. Peço que utilizem aqui o chat para enviarem as perguntas. A primeira pergunta vem do André Sampaio, do Santander. Caros, bom dia. Vocês poderiam comentar sobre a CELG-D? Percebemos uma postura mais conservadora sobre o ativo. Qual o motivo da mudança de postura? Muito bem. Neste bate-papo, eu vou introduzir sempre a resposta e passar para os vice-presidentes, são eles que darão a resposta com mais cuidado. Por isso, neste caso, eu passarei para o vice-presidente Luís Otávio, mas não há mudança da nossa postura. Nós equacionamos sempre o crescimento inorgânico em distribuição. É nossa obrigação analisar, é uma obrigação que o fazemos com muito bom gosto, analisar todas as oportunidades de distribuição, e por isso analisamos essa oportunidade e entendemos na análise que ela, no atual contexto do processo, nós declinamos e não temos interesse. Mas respeitamos, obviamente, esse processo e esta é a minha resposta genérica. Luís Otávio, pode adicionar, por favor?
João, eu só vou complementar que nós fizemos uma análise de risco do todo, da concessão que tem até aqui, dentro da matriz de risco e do apetite que a EDP tem, encontramos algumas dificuldades que não é ser conservador, é o modelo de gestão que nós temos, que tem o seu sucesso nas duas que temos hoje e na administração parcial que temos na Celesc, e que envolve a análise da concessão junto com o Ministério, nas condições hoje junto à concessão com o Ministério e com o regulador. A conclusão é que tem alguns riscos cujas ferramentas que nós temos não são as melhores para mitigação. Então, não é conservador, é o modelo EDP de gestão que nós temos mostrado. Há de se comprovar, e aproveitando aqui a oportunidade, por exemplo, a CELG-T, que é a EDP Goiás hoje, já foi plenamente tomada, os riscos foram todos mitigados e colocados em curso, e seja, ela está hoje com o seu plano de negócio de acordo com o business que nós queríamos, e os riscos estão se comprovando aqueles que tínhamos antes, e mitigados. E é nesta linha que nós olhamos para uma distribuidora, como seria o caso da CELG-D, e nesse instante, este equilíbrio de risco ele não permanece. Pode ser, quem sabe, a coisa como vem pela frente, mas hoje esse equilíbrio não permanece. Essa é a resposta. Muito bem. Marília, não se ouve, está em mute. Desculpa, fui mudar aqui a tela. Obrigada, Luiz e João. Então, dentro da agenda ESG, já é sabido que um dos grandes desafios das empresas está em endereçar as questões sociais. Exemplo disso foi o baixo desempenho das empresas brasileiras listadas em índices de sustentabilidade no aspecto do capital humano. Como a EDP tem se posicionado e agido para reverter esse desempenho? Muito bem. Obrigado pela pergunta. É de facto um tema extremamente importante. O ESG tem um equilíbrio nas suas várias componentes e a componente social faz parte desse equilíbrio. O objetivo da EDP é atuar em todas as componentes do ESG. Mas dito isso, cumprindo a nossa regra, eu passo a palavra à Fernanda Pires, a nossa vice-presidente de Pessoas ESG. Fernanda. Obrigada, João. Bom, como o próprio João comentou, nós tivemos aí no topo do ISE, né, nesse último ano, frente a todos os setores do Brasil. Agora, falando especificamente relacionado à pergunta, né, que é o aspecto do capital humano, a EDP, apesar de não ser benchmark nessa dimensão do ISE, a gente ficou cerca de 12 pontos percentuais acima da média das empresas e apenas 3 pontos percentuais abaixo do melhor desempenho. E essa melhoria vem dos últimos anos, está muito associada ao fortalecimento da agenda de inclusão e diversidade e também de questões internas ligadas ao bem-estar e saúde dos nossos colaboradores. Para os próximos meses, há uma expectativa para a estruturação de um programa de direitos humanos, onde a gente deve ter um olhar sobre questões sociais que una valores trabalhados internamente nossos da EDP, as iniciativas para os públicos externos, especialmente prestadores de serviço. Muito bem. Muito obrigado, Fernanda. Marília. Então, seguindo aqui, a próxima pergunta é do Wallace. Como vocês veem o cenário de geração hídrica? Muito bem. Eu vou passar a palavra ao Luís Otávio e também ao Henrique Freire, porque isto é uma mistura, é geração, mas também de planejamento energético. E vou fazer uma introdução numa análise de longo prazo. Quando se fala de cenário de geração hídrica, as pessoas estão mais pensando qual é a nossa estimativa do GSF para daqui a 6 meses. E é algo que é importante, como é óbvio. Mas o que eu quero agregar não é a questão do curto prazo, mas é a tendência estrutural do longo prazo. Na tendência estrutural do longo prazo, por via de 2 fatores: mais renováveis
não hídricas, ou seja, solar e eólica, e uma tendência estrutural de menos chuva, coloca uma pressão estrutural, não estou falando dos próximos 6 meses, estrutural, de um GSF mais baixo. E isso nós temos que assimilar, porque isso é estrutural, independentemente da conjuntura. Bom, então, para o comentário da conjuntura, enfim, qualquer outro comentário, primeiro Luís Otávio, depois o Henrique Freire, aquilo que para agregarem. Eu vou colocar o primeiro cenário, deixar para o Henrique aqui, que tem o planejamento energético, dar essas percepções de futuro. Tio, alô? Sim. Estamos ao vivo. Um problema. Bom, vamos lá, conexão, seguindo. Já melhorou? Pareceu? Melhorou. Ok. Voltando aqui, deve ter um pico aqui na conexão. Sob a ótica da engenharia, nós continuamos com as 2 melhores usinas do Brasil, Lajeado e Peixe, né? E com resultados continuam excepcionalmente bons, taxa de falhas e disponibilidade muito boas, com outras usinas dentro da maturidade da curva da banheira e aplicando o melhor plano de engenharia possível, uma vez que abrimos o nosso centro de operação em São José dos Campos de geração, transmissão e distribuição, ou seja, e agregando a engenharia de geração a partir de São José dos Campos para atender as nossas hídricas. Ou seja, estamos hoje no auge da forma quanto a operar e manter, e os resultados assim o dizem. Sob esse aspecto, o aspecto de engenharia, aspecto de máquinas, aspecto de conhecimento e como aplicar, acho que os resultados são a melhor resposta. Sob a ótica regulatória, né, nós temos ainda pela frente, né, a questão do GSF daqui para frente, como é que ele vai se comportar, como é que esse risco vai se comportar. E eu imagino que com a mudança da matriz elétrica brasileira, entrada da solar, entrada dos ventos, numa proporção bem maior, vai fazer com que seja revisto um planejamento de GSF que era para uma matriz 100%, 80%, de grande maioria de hídrica. Mas isso é uma mudança regulatória que nós temos pela frente e que deve ocorrer no curto prazo, porque o país tem muita dependência ainda de hídrica. É isso que eu queria dizer, de engenharia e de regulatório. Henrique. Muito bem, só completando então aqui ainda, digamos, na realidade que temos e para este ano, naturalmente estamos agora assim, já num período seco. Se vocês virem até o nível de chuvas do ano, nomeadamente no mercado sudeste, que é o principal de reservatórios, acaba por não ser tão generoso como parecia no final do período úmido, porque realmente o período seco acabou por ter escassez de água maior do que é característico já do período, mas ainda assim os níveis dos reservatórios estão bastante recuperados e bastante altos quando comparados com anos anteriores, nomeadamente com o ano passado, que enfim, que o ano foi um ano muito difícil, lembrando que se discutia até a possibilidade de racionamento para esse ano. Portanto, isso acho que são cenários completamente ultrapassados. A possibilidade de racionamento para 23, na nossa análise, também são cenários afastados. Nós vemos um PLD a subir no último semestre do ano, mas abaixo, digamos, de patamares, não ver, volta talvez de patamares de 150, coisas assim. Embora esses modelos, como qualquer pessoa que trabalhe um pouco com esses modelos de projeção sabe que eles são extremamente voláteis, facilmente reagem, passam para outros níveis de patamar, por isso a gente vê, historicamente vemos essas flutuações acontecerem, mas de qualquer forma a nossa expectativa é um bocadinho mais moderada para o resto do ano, pelo bom nível dos reservatórios, que é sabido em todos os submercados, eles estão realmente a bom nível, nomeadamente no Sudeste, que é o mais relevante, no Nordeste, com níveis de chuvas que já não se viam há vários anos, e portanto isso acaba por segurar um pouco o PLD e por outro lado também o nível de GSF do ano ser um pouco melhor, mas ainda assim a nossa expectativa é que o GSF não seja melhor do que 85%, essa é um bocadinho essa expectativa e portanto vemos uma certa degradação também desse GSF no segundo semestre. Portanto.
É isso. Perfeito, obrigada. A próxima pergunta vem do Henrique Perretti. Na verdade, são duas perguntas. A primeira já foi respondida, que era o status do processo de venda das hídricas. E a segunda pergunta é, no crescimento da solar, quais as condições atuais para expandir, considerando o CAPEX / financiamento, qual seria o break-even reais por megawatt-hora para que os novos projetos façam sentido? Muito bem. Embora a primeira já tenha sido respondida, eu não quero que fique nenhuma dúvida sobre esta questão. Recentemente eu li uma opinião que o processo está a demorar muitos meses, mais do que era suposto, e eu até concordaria com essa opinião se nós tivéssemos que vender. Mas como nós não estamos num processo em que temos que vender, nós estamos comodamente operando barragens que são excelentes, hídricas ótimas, que estão, aliás, as hídricas do Amapá, Jari e Cachoeira de Caldeirão têm tido níveis de produção muito elevadas, com as máquinas funcionando, e por isso nós estamos calmamente, já sabemos que estrategicamente queremos reduzir hídrica para aumentar solar, é verdade, com toda a transparência sempre o dissemos, mas é um processo que na verdade pode durar meses mais, porque se o valor não for, se o comprador, o potencial comprador não der o valor, é evidente que não haverá transação. Por isso, visto desta forma, o processo é um processo que está aberto, mas nós não estamos fazendo nada ativamente para que haja uma venda de forma imediata. Logo, vendo desta maneira, não está demorando mais, está demorando o tempo que o mercado necessitar para dar o justo valor daquilo que nós pretendemos. E não falo mais de hídricas hoje. Bom, indo à solar, extremamente importante, é uma aposta, como nós já vimos, uma aposta de futuro, e nós estamos construindo o futuro, quer na solar de grande dimensão, quer na solar GD. Estamos crescendo nas duas. Mas a resposta vai ser dada pelo nosso vice-presidente, Carlos Andrade, responsável pelo solar e mercado livre. Carlos. Obrigado, João. Bom dia. Eu diria como referência, quer dizer, em termos de CAPEX, que é o que foi perguntado, a nossa referência para utility scale, larga escala, estamos falando aqui de um CAPEX de entre 3,7 e 4 milhões de reais por megawatt pico, né? No caso da GD, estamos mais próximos dos 5 milhões de reais por megawatt pico, né? A diferença, obviamente, está nas compras em larga escala, e o fato de que na GD as compras são feitas por prazos mais curtos, para o próximo trimestre, ou para daqui a 2 trimestres, e você tem uma pressão maior nos fornecedores, isso leva a um custo maior. Mas isso para dar uma referência, que é o que foi solicitado aqui na pergunta. Em termos de preço por megawatt-hora, não gostaria de comentar, nós temos vários contratos em negociação com clientes, e esse é um tema muito sensível para tocarmos aqui. Mas eu só comentaria aqui dos parques que nós já anunciamos, que é o Monte Verde Solar e o Novo Oriente Solar, que estamos desenvolvendo em conjunto com a EDP Renováveis, né, na base de 50 por 50. Nós já temos, no caso de Monte Verde, os contratos já negociados e assinados, e no caso do Novo Oriente, 60% dos contratos já estão assinados, os outros 40% estamos em fase final de negociação, e agora já partindo junto com a Renováveis, olhando mais 2 outros parques para desenvolvimento. É isso, João. Obrigado, Carlos. Obrigada, Carlos. A próxima pergunta é do Bruno. Primeiro, ele parabeniza pelos resultados. Depois, ele pergunta, dentro da estratégia de crescer em distribuição, há a possibilidade de aumentar a participação em Celesc, já que é um ativo conhecido? Muito bem. Eu tenho que ter o devido cuidado
como estrangeiro no Brasil, em ano de eleições dentro de 70 dias, mais dia, menos dia, e por isso a EDP já disse várias vezes qual é o seu posicionamento estratégico a Celesc, e eu não vou repetir, porque é conhecido. Nós estamos trabalhando para que a Celesc seja cada vez uma melhor empresa. A Celesc melhorou muito desde que a EDP é acionista. Eu não digo que seja somente pelo esforço da EDP, mas é também pelo esforço da EDP. Quando e se existir a possibilidade de compra de ações num processo competitivo, aquilo que normalmente se chama uma privatização, se isso acontecer, caberá aos responsáveis políticos de Santa Catarina decidir isso, e nós respeitaremos sempre toda a decisão dos responsáveis políticos do Estado de Santa Catarina, como de todos os Estados do Brasil. Nessa altura, obviamente que equacionaremos. A Celesc é para nós uma empresa diferente das outras empresas, porque nós detemos, grosso modo, 30% do capital da Celesc. Por isso, como eu disse, todas as distribuidoras nós analisamos, esta analisaremos quando e se essa ocasião surgir, com ainda mais detalhe. Bom, mas passo ao Luís para cumprir a regra, porque é uma distribuidora, se o Luís espera acrescentar algo. Não, eu acho que a participação da EDP tem sido importante. Nós participamos como coordenadores de 3 comitês dentro do conselho, né? Indicamos também um diretor, e com os comitês são os comitês financeiros, o comitê estratégico, regulatório, e agora o comitê de auditoria. Isso possibilitou um desenho estratégico, que foi contratada uma empresa externa, foi a Hollenberg, para tratar disso, e com isso o planejamento estratégico está sendo aplicado. Então, estamos fazendo o nosso dever de casa, junto com um local que temos um investimento significativo, e preparados para quando e como as coisas acontecerem, podermos atrelar esse carro, com muito mais facilidade, porque passamos a conhecer efetivamente a empresa que lá estamos. Mas não podemos dizer que, como deverá ser um processo seletivo, deve ser um processo aberto no mercado, não podemos dizer que seremos os ganhadores. Nós podemos dizer que temos interesse, sim, e essa é a razão de estarmos. A razão de estarmos, temos comprado, é dar valor à empresa através dos seus dividendos e, se assim for vontade, participar de uma possível privatização. Mas hoje temos informações que possibilitam uma análise bastante mais delicada e com menos risco. Muito bem. Vamos. Obrigada, Luís. A próxima pergunta é do Ederson, se nós poderíamos comentar sobre a política de payout e a distribuição de dividendos da companhia. Vou passar ao Henrique só dizendo aquelas 2 palavras que já referi. A política é estável e a política é transparente. Estável significa não vai mudando e transparente é conhecida do mercado. Henrique. Muito bem. Eu acho que nós, quer dizer, não há assim uma grande novidade a dar. Nós temos uma política bem clara, colocar, digamos, o nível de endividamento da empresa num patamar entre 2,5 e 3 vezes e ajustar o pagamento de dividendos digamos, a este nível. Portanto, acho que isso ficou bem claro na última distribuição de resultados, garantindo mínimos de payout. É um payout mínimo de 50% do lucro ajustado, não é? Por parâmetros não caixa. E um real por ação como mínimo, mas essa é a nossa política de forma muito clara, embora até no último ano distribuímos mais porque havia condições para isso, mas esta, enfim, a política situa-se aqui. Portanto, são garantias de mínimos, que é 50% e R$1, tanto o maior dos dois, e colocando o patamar entre 2,5 e 3 vezes, conforme há desinvestimentos, investimentos e geração de caixa.
Muito bem. Obrigado, Henrique. Obrigada. A próxima pergunta é do Gabriel. Grácia, vocês esperam mais diminuições nos preços de energia no curto prazo? Os ganhos em distribuição não seriam compensados pela redução dos resultados em geração? Bom, quanto à primeira componente, eu vou pedir ao Henrique para responder. Em relação à segunda componente dos resultados, se estamos falando dos resultados do segundo TRI, bom, se estamos falando dos resultados do segundo TRI, o que vimos foi que a distribuição é o grande responsável pelo aumento, como já vimos, e não há redução dos resultados em geração. Se estamos falando para o futuro, eu passo a palavra ao Henrique. Vamos lá, eu acho que já comentei um pouco o cenário energético. Nós esperamos realmente agora uma subida ao contrário, uma subida de preços no segundo semestre, assim, mais esperada pelo mercado, pode ter alguma volatilidade maior, como eu referi há pouco. Mas isso, obviamente, nós temos estratégias de hedging também relevantes, enfim, antecipamos, vamos lá ver, o facto do GSF ser mais baixo no segundo semestre não é propriamente um unexpected, né? No mercado, é algo que está bem analisado e bem incorporado. Mas, portanto, enfim, a resposta é claramente não. Portanto, nós esperamos com os resultados, alguma estabilidade nos resultados da geração, ainda mais se forem, digamos, analisados em conjunto com as da trading, uma estabilização e, portanto, a continuação dos resultados da distribuição, com, enfim, um bocadinho independente, obviamente, algumas variáveis da distribuição, como sempre, de volumes, variáveis um bocadinho externas, mas que podem ter um bocadinho de impacto. Os níveis de sobrecontratação também da distribuição também estão relativamente controlados, portanto, enfim, tudo isso nos coloca numa expectativa de segundo semestre bem tranquila, digamos assim, e portanto a resposta clara é não existe essa compensação. Muito bem, isto. Obrigado, Henrique. Obrigada, Henrique. A próxima pergunta é do Bruno Teixeira. Por que a aparente preferência por solar ao invés de eólica? Ok. O solar, para já, são dois negócios. É o solar GD, que não tem concorrência com a eólica. Reparem, não há a eólica GD. Enfim, pode haver uns exemplos menores, mas a geração distribuída é solar. E depois há o utility scale, isso sim, onde temos a componente, de facto, grandes usinas solares, e que o grupo EDP participa através da EDP Renováveis neste momento, e a parceria connosco, EDP Brasil, para o solar do utility scale. Mas seguindo a regra, a resposta será dada pelo nosso VP Carlos Andrade. Carlos. Obrigado, João. Como você falou, ou seja, fazia muito sentido essa parceria com a EDP Renováveis, que ela, a nível global, é o veículo da EDP que investe em solar de larga escala. E aqui no Brasil, nós, da EDP Brasil, estávamos já investindo em geração distribuída solar, né? Então, a junção dessas atividades fazia muito sentido, até para ganharmos escala, fazermos aquisições de forma conjunta, ganharmos escala em termos de engenharia e outros custos. Então, isso fazia muito sentido. A eólica já vinha sendo desenvolvida pela EDP Renováveis, ele já tem alguns parques em operação e outros em construção aqui no Brasil, mas eu diria que o solar, por que o solar? Por isso que já estávamos na geração distribuída e a Renováveis na geração centralizada, então fazia muito sentido nos juntarmos nesses investimentos. Obrigado, Carlos. Marília. Obrigada. Para concluirmos aqui, até pelo avançar da hora, a próxima pergunta. Em junho, a EDP anunciou uma mudança bastante relevante da sua assinatura de marca global. Esse movimento, de alguma forma, está alinhado à atualização estratégica da companhia, incluindo questões ESG? Muito bem. Sem dúvida que a marca é algo mais que um logotipo.
e eu estou com um fundo virtual, com a nossa nova marca, para que seja, já é conhecida de todos, mas a marca é muito mais que um logotipo. A marca é uma mensagem. É evidente que é uma mensagem que, nas cores escolhidas, nas formas, o círculo é uma forma natural, o círculo também lembra a geração de energia verde. Enfim, há várias componentes gráficas, visuais, que atualizam esta marca à pauta e à agenda ESG. Por isso, a marca não se resume, como disse, a um símbolo. A marca pretende expressar uma visão para o futuro. E nessa visão para o futuro, a componente ESG é essencial. Fernanda, eu ia pedir para, e acho que é uma boa forma de fecharmos esta nossa call de resultados, que a Fernanda possa partilhar com todos que nos estão ouvindo esta visão de futuro ESG que está simbolizada na nossa marca. Obrigada, João. Bom, só complementar que, além dessa nova identidade, essa mudança também vem acompanhada de um novo propósito, né? O propósito global da EDP está em inglês, Our Energy and Heart Drive a Better Tomorrow, que a gente poderia dizer nossa energia e coração nos impulsionando para um amanhã melhor. E a nova marca, como o João disse, traz a natureza, tecnologia, pessoas como seus eixos centrais e tem como objetivo traduzir o compromisso da EDP com a transição energética e seus compromissos ESG no horizonte 21-25. O novo logo é inspirado na circularidade da natureza, do planeta, das tecnologias, geração de energia, turbinas hídricas, o próprio sol, elementos centrais da estratégia da empresa, que visa duplicar a geração de energia renovável a nível global até 2025. Muito bem. Muito obrigado, Fernanda. E pronto, Obrigada. terminamos. Muito obrigado a todos. Marília, faça o encerramento, por favor, e eu, da minha parte, dizer que o nosso time de IRI, dirigido pela Marília, está sempre à vossa disposição. Obrigada a toda a nossa diretoria executiva. As demais perguntas depois serão respondidas diretamente pela equipe de RI. E dessa forma concluímos aqui o nosso webinar de resultados do segundo trimestre. Todo o material vai estar disponível no site de RI. Até a próxima. Obrigada a todos.